Boa tarde a todos. Eu vou ficar aqui embaixo, que eu gosto de ficar pertinho. Para quem não me conhece, eu sou a Tenente Coronel Eliane, eu sou psicóloga da primeira turma do CPMERG. E é uma honra poder estar aqui com vocês. Eu encontrei já alguns amigos por conta da nossa convivência lá no Cefap, né? Eu fui instrutora de lá há muitos anos. De 2010 para cá eu estou dedicada ao desastre, eu sou psicóloga do desastre, me especializei. E a gente está já há algum tempo, né? Eu faço parte da primeira turma de negociadores, né? Os abordadores de tentantes a suicida, que é esse brevê aqui. E a gente já está há algum tempo falando dessa temática. Eu já tive a oportunidade de fazer abordagem a alguns tentantes. Mas como hoje, né, eu faço parte de um grupo lá na UFRJ, um grupo de psicólogos que estuda e que faz pesquisa na área da psicologia positiva. Então, hoje aqui, eu acho até que de repente eu vou frustrar algumas expectativas. A gente não vai ficar falando e trabalhando em cima do fenômeno em si, né, do suicídio. Vou falar um passando sobre ele, mas a ideia do que acontece de ruim sobre o fenômeno a gente já tem, né, por conhecimento através da mídia, por conhecimento através de alguém que a gente conheça, e isso é muito reforçado. Eu vou tentar fazer aqui um contraponto. O que a gente pode pensar, o que a gente pode fazer para evitar que a gente tenha, inicialmente, que a gente chama de ideação suicida, aquela ideia de que a vida não vale a pena. Então a gente está reforçando o lado bom, o lado positivo, a ideia de mostrar que a vida faz sentido, que a vida vale a pena, que a vida ela tem muitos motivos para a gente poder dar cor às coisas, qualidade nas relações. Então eu vou falar mais disso. Mas para a gente contextualizar, é importante a gente pensar no seguinte: o fenômeno mudou. Antes a gente pensava em suicídio nas regiões frias, né, nos países frios. A gente já sabe que o suicídio hoje também acontece no Brasil, que de frio não tem nada. Antes o fenômeno acontecia com homens de uma média idade para uma idade mais avançada. O fenômeno também mudou. Hoje os jovens são acometidos também. E o gênero também mudou. Está sendo agora um desafio para a ciência para atualizar os dados, porque além de ter aumentado o número de tentantes, mais pessoas hoje estão tentando o suicídio. O gênero mudou, então se eram homens, hoje as mulheres também estão tentando mais. Se eram homens de meia idade, hoje a garotada também está tentando mais. Se eram nas regiões frias, hoje nas regiões quentes também temos. A última tentante que eu abordei tinha 21 anos. Mas a gente tem acolhido 14, 16, né, menores. Então o suicídio, ele é a segunda causa-morte no mundo, só perde para trânsito. O Brasil é o 8º país no mundo em número de tentativas. Nós temos no mundo quase 1 milhão de pessoas ano tentando suicídio. 900 e poucas mil. Ano, quase 1 milhão de pessoas por ano no mundo tentam suicídio. E por que as pessoas tentam se matar? Tirando os transtornos mentais, que é o top 10 da lista, depois vem a depressão. Então hoje a gente vai falar aqui um pouquinho do que a gente pode estar fazendo para não deprimir. Eu sou uma psicóloga que trabalha com a prevenção, né? No programa de saúde mental, eu trabalho com os militares dos quartéis especializados, na minha área de desastre, mas no programa de saúde mental de prevenção. Então eu estou com eles semanalmente trabalhando as temáticas que a gente encontra nas emergências, nos desastres, como por exemplo,
inteligência emocional, estresse do trabalho, resiliência, luto e morte, motivação. São as temáticas que a gente encontra num cenário adverso e encontra numa situação de emergência. E eu trabalho com eles semanalmente, preventivamente, com a ideia de que eu contribua para que menos militares sejam encaminhados para o HCAP. Porque é importante nós, oficiais, os comandantes, os gestores e os futuros comandantes aqui saberem quando o militar não adoece, é uma relação ganha-ganha. Então o quartel ganha, a instituição ganha, a família ganha e ele ganha. Encaminhar um militar para o HCAP, para a psiquiatria ou para a psicologia, é muito simples. Só que é uma relação perde-perde. Todo mundo perdeu. Ele perdeu saúde, nós perdemos o militar, a família perdeu. E eu sou incansável nessa luta, numa tentativa de desconstruir uma cultura que nós temos. O CBMERG ainda tem uma cultura curativa. Existe um investimento para o tratamento. Então nós temos o GRAM, nós temos atendimentos individuais. Então é maravilhoso poder contar com essa retaguarda. Então a gente adoece e sabe para onde ir. Só que a gente precisa trabalhar a prevenção. E a prevenção, inclusive, ela é mais barata, ela onera menos. E é uma relação que todo mundo ganha. Eu não posso ficar só feliz e satisfeita porque o meu militar tem para onde ir se ele adoecer. A ideia é que o meu militar não adoeça. Então, quando a gente pensa em saúde mental, as campanhas de prevenção, elas estão direcionadas à saúde física. Então, o Outubro Rosa, para cuidar da mama, o Novembro Azul, para cuidar da próstata. E a gente tem que pensar, que agora temos lá o Janeiro Branco, para pensar preventivamente na saúde mental. E existe, claro, que um preconceito, um estigma, que saúde mental, quando a gente toca nesse tema, parece que todo mundo é maluco. Vou falar um termo bem chulo, bem raso. A saúde mental, ela contribui para o nosso equilíbrio, inclusive físico. Qual é aquele ditado que tem assim? Mente sã. É isso. Tem ditados populares que são ótimos, né? E esse é um deles que cabe. Porque quando... Aí tem um outro ditado. Quando a cabeça não pensa... Tudo isso é verdade, tá, gente? A vovó já dizia e tá valendo. Porque quando a cabeça não tá bem, o corpo responde. O corpo responde. Como é que ele responde? A gente fala que são as doenças psicossomáticas, que o corpo vai respondendo. O corpo é maravilhoso, ele vai dando um monte de alerta, um monte de sinal. Então, um exemplo de doença psicossomática: gastrite, a úlcera, o herpes, as doenças dermatológicas são todas, a grande maioria, consideradas doenças psicossomáticas. A queda de cabelo, a impotência sexual, insônia. Pode não rir, não, hein? Que é verdade. Quando a gente tem alteração de humor, quando a gente tem alteração no apetite, tudo isso é uma influência de que o emocional, algo bem não tá legal, algo na cabeça. Então, a psicologia, como outras áreas das ciências humanas, está entendendo que a gente, além de estar focando o indivíduo nas questões patológicas, a gente tem que pensar no outro lado disso. Por exemplo, todo mundo aqui ouve falar de depressão, todo mundo aqui costuma dizer assim: pô, a sociedade está doente, né, gente? Vocês concordam que a sociedade está doente? Vocês concordam? A sociedade está doente. Isso a gente fala, isso a gente reforça. Agora, a gente não costuma falar de bem-estar, de felicidade, daquilo que faz bem para a gente, para o outro, para as relações. Isso não vende. Isso é pouco debatido, é pouco difundido. Agora que as pessoas estão começando a dar conta
não só a psicologia, como outras áreas das relações humanas, que está sendo importante a gente falar isso. As universidades agora, começou em Harvard. Harvard tem uma graduação em felicidade. Para quem não conhece, tem um best-seller, um livro que diz O Jeito Harvard de Ser Feliz, que lá começaram as pesquisas sobre felicidade. E agora aqui no Brasil, nós temos em Brasília, na UNB, uma disciplina sobre felicidade e bem-estar. Então, assim, as pessoas já estão entendendo que o debate está sendo fomentado, que a gente precisa fazer um contraponto. Então, o foco agora não é mais somente nas doenças, somente no mal-estar, somente nos problemas. A gente está pensando também nas potencialidades, nas habilidades que os homens têm. Porque se a gente não acreditar que a gente tem condições e capacidade de evitar o adoecimento, a gente vai ficar só no caos. E não pode. Eu sou psicóloga do desastre. O meu desafio, fiquei 17 dias em Brumadinho, fiquei 10 dias na Muzema e já encarei tantos outros eventos. Qual é o papel do psicólogo no desastre? Eu preciso ajudar o afetado, direto ou indireto, a ressignificar a vida depois do evento. Se eu não acreditar, se ele não acreditar que depois de todo aquele acontecimento ele tem condições de ir adiante, a vida acaba ali. Não é verdade? E a gente não precisa pensar só num grande evento. Brumadinho, Muzema, região serrana em 11, Boa Esperança em Niterói em novembro do ano passado, o evento do hospital Badim. A gente não precisa pensar nos grandes eventos. Se alguém aqui perder uma única pessoa na vida que você ama de verdade, isso é um desastre. Isso se torna um grande evento. Apenas uma pessoa. Então a gente não pode, subestimar as dores e nem pensar que um grande evento, um grande desastre são esses acontecimentos que têm múltiplas vítimas. Claro que não. Então, a partir daí, se eu corro o risco de adoecer porque eu passei por um grande evento ou porque eu perdi uma pessoa, eu tenho que cuidar disso. A gente está falando em morte, né? Mas existem pessoas que, se elas se divorciarem, é um fator de risco. Tem pessoas que não dão conta de um rompimento de relação amorosa. E a gente também tem que cuidar disso. Aí a gente vê um ou outro rindo, né? Porque é claro que tem pessoas que rompem, dá graças a Deus. Mas, na vida, e a gente vai ter que sempre abrir um mapão, tem pessoas que não dão conta. Romper um laço afetivo amoroso é um fator de risco para um adoecimento emocional, vai desenvolvendo uma tristeza, uma melancolia, uma depressão, uma ideação suicida. O suicídio, gente, ele é a ponta do iceberg, tá? Ninguém dorme e acorda, hoje eu vou me matar. Não é isso. Isso é um processo, tem muitos alertas, tem muitos sinais, tem muitos recados que a pessoa dá, e se a gente não apurar o nosso olhar, o nosso ouvido, a gente não percebe. A própria pessoa não percebe, né? É muito cruel o adoecimento emocional, que ele vai chegando e tomando conta, e às vezes a gente não percebe. Então, considerando que existem fatores de risco, né, de grande porte e de pequeno porte que pode nos acometer, a gente tem que se preocupar e tem que cuidar da saúde mental. E aí, a gente vai pensar nas mudanças da modernidade. Nós estamos em 2020, correto? 2020. Nós estamos, faltam 2 meses, vivendo um novo tempo. Hoje, vem aqui. Nós temos a geração milênio. De 99 e 2000 para cá, é a geração milênio. Ele é uma geração milênio, o meu filho é uma geração milênio. Então o Vitor Hugo aqui está representando hoje essa nova geração, onde a maioria aqui tem filhos, né, da cidade. Obrigada, Vitor Hugo.
A geração milênio configura o quê? Nós estamos vivendo um novo tempo. Hoje a gente se relaciona amorosamente de uma forma diferente. Tá aí o Tinder, tá aí o Rap, uma alegria ali, ó. Hoje a gente estuda de forma diferente, né? A gente estuda à distância. Hoje a gente trabalha de forma diferente. Quantas pessoas hoje produzem e ganham dinheiro com home office? Os homens mais ricos do mundo têm 21 anos e são de TI. Hoje a gente se relaciona afetivamente de forma diferente, acreditando, né, lá nos 5.000 seguidores. Então é um novo tempo, geração milênio. Eu vi o meu filho em 3D. A maioria aqui das mães que tiveram os filhos de 2000 para cá viram os filhos em 3D. Então isso é chamado geração milênio. São os nativos digitais. Nós somos geração X, 45 anos, década de 70, geração X, que tinha uma outra preocupação, uma outra visão de mundo, que a gente vai ver pra frente. Então hoje, nessa modernidade, a vida, principalmente para a geração X, não para milênio, a vida tá meio maluca, né? Porque a gente é tomado da gente 24 horas por dia. Então as pessoas saem de um trabalho, vão para outro trabalho, as pessoas saem de casa com o filho dormindo, voltam com o filho dormindo, as pessoas ficam se comunicando só pelo WhatsApp, todo mundo atravessado por uma tecnologia absurda. Tem a questão da cobrança, da concorrência, da correria. Então, seja no militarismo, mesmo tendo estabilidade, mesmo sendo um emprego público, a gente, além de ter, né, a questão da pressão das demandas, de apresentar resultados, de produzir, aqui dentro também tem competição. Não se iludam, o militar sabe disso. As pessoas aqui também estão correndo atrás de algo que elas não sabem se vão conseguir, mas que elas almejam. Então elas também, para se dedicarem a isso, são tomadas do seu tempo. E a gente vai correndo, vai tentando atender as demandas e os conflitos vão surgindo. Que conflitos, Eliane? Se eu tenho um debruçamento, uma dedicação maior ao trabalho, provavelmente eu vou ter uma mulher em casa que vai ter um discurso assim: ou você só quer saber de quartel, muito mais, ou você não quer mais sair do quartel, você sai do trabalho e vai para outro. A ausência do lar, né? A ausência de casa, a ausência pouco acompanha os filhos. Outros conflitos, os conflitos não só conjugais, mas os conflitos relacionais. Em que sentido? Quanto mais você está ausente, se dedicando à profissão, por exemplo, menos você consegue estabelecer uma vida social. Então, se a gente entende a sociabilidade, a vida social como uma questão de saúde, a gente já está comprometendo de novo. Por quê? Porque não tem tempo. Aí às vezes pode acontecer de ter tempo e não ter dinheiro, que a questão financeira é um outro problema para o adoecimento. Então a gente é tomado da gente, ninguém mais tem tempo e a gente vai entrando em conflito. E como a gente não vai resolvendo, não vai se dando conta, a gente se dá muito conta que o tempo está passando quando o filho cresce, né? Meu Deus, passou a primeira infância. 6 anos. Passou. Acabou a festinha da escola. Meu Deus, 15 anos. Acabou a infância. Agora, adolescência. Você vai se dando conta. E o mundo cada vez está mais rápido, está mais ágil. A gente chama os tempos líquidos. Não sei se alguém aqui já ouviu falar. Tem um sociólogo chamado Bauman, que tudo que ele publica vira best-seller. E ele fala de tempos líquidos, de amor líquido, de sociedade líquida. É um sociólogo polonês, eu tive a felicidade de conhecê-lo, 94 anos, eu nunca vi alguém falar de 2020
como se o Vitor Hugo estivesse falando com a gente. Então, o Bauman fala da coisificação das pessoas e das relações humanas. Isso acontece numa vida pessoal, numa vida profissional. A gente hoje não está valorizando muitas pessoas, né? No mundo corporativo, se esse aqui não me serve, faço outro processo seletivo e troco o funcionário. O funcionário, ele avalia, nada a ver aqui com essa empresa, com esse lugar. Não estou satisfeito. Geração milênio, geração desapego, não estou satisfeito. Aí ele troca de empresa. Aí você parte para as relações amorosas. Se não tiver bom, não tiver satisfeito, hoje ninguém quer se dar muito mais o trabalho de fazer ajustes. Aí ele troca. Nas relações afetivas, a gente está começando a acreditar que os nossos amigos são os amigos virtuais. Perigo para essa geração aqui, né? Que acredita que eles têm 5 mil amigos lá no Facebook, 5 mil seguidores no Instagram. Porque é óbvio que isso é uma mera ilusão, porque na hora de contar no sol e na chuva, talvez a gente não abra uma mão para saber com quem a gente pode contar, né? E isso tem que ser trabalhado, isso tem que ser discutido, o que a gente chama de alienação social para essa garotada, né? São os nativos digitais, que são um perigo, né? E são só os millennials? Claro que não. O que tem de gente de 40, 50 anos acreditando que o que é verdade, o que está no mundo virtual, não está no gibi. Por que eu estou falando disso? Porque o mundo virtual, a tecnologia hoje, também contribui para o nosso adoecimento. Quando a gente acredita, né, que todo mundo que está ali está feliz, que a vida do outro é melhor que a nossa, que só o fulano que viaja, que só o fulano que tem uma vida boa, que só a fulana que toma espumante, que só o fulano que vai que viaja fora do país, que só o fulano que casa, que só a ciclana que... É óbvio que uma acha, ainda que voluntariamente, uma das regras da rede social é você postar o que é bom, porque se todo mundo postar o caos ali, imagina. Mas aquilo ali é um retrato de 1 minuto da vida de cada um. É igual namoro. Você pegar a menina na porta do prédio 10 da noite e deixar 5 horas da manhã, é uma coisa. Dorme e acorda com ela. É outra história, o oposto também é verdadeiro. Aquele homem interessante que chega todo cheiroso, todo galanteador, todo cortês no início de uma relação, na maioria das vezes, não é o mesmo que você a médio e longo prazo vai dormir e acordar. Então a gente precisa ter a maturidade e a lucidez de entender isso. Porque senão a gente se aliena. Porque antes a gente tinha uma alienação social na minha geração de querer, eu quero porque quero ter um tênis Reggae, uma mochila da Company. A nossa alienação beirava essa questão do consumo. Hoje não. Hoje não. É muito mais sério, é muito mais profundo, é muito mais grave. Por isso que cortam os pulsos, por isso que tentam suicídio, por isso que deprimem. A minha adolescência não foi uma adolescência de depressão. Ficava com raiva, batia a porta do quarto, levava uma chicotada, voltava, estava tudo bem, se chorar vai apanhar mais e por aí vai. E passava, e estava tudo bem. Hoje, se frustrar, né, a geração de cristal, se disser ou não se frustrar, a gente tem um sério risco de contribuir para aquele adoecimento. Então a gente tem que debater isso, a gente tem que tocar nisso, a gente tem que falar disso. A gente vê aqui que as relações estão cada vez mais instáveis. A gente criou uma ilusão de que viver bem a gente pensa assim, começou a pensar assim, da década de 90 para cá. A gente tem que ter conforto. Conforto, em cada cômodo da casa tem uma televisão. Então a gente investiu uma televisão no quarto do filho, uma televisão na sala, uma televisão no outro quarto, uma televisão na cozinha.
E aí a gente começou a se dar conta que cada um ia mergulhando no mundinho, um no Cartoon, um no Discovery, o outro na Globo News. E que saudade de uma televisão na sala, né, gente? Onde a gente trocava, onde a gente tinha raiva de assistir o que o outro queria, não interessa. Mas era onde a gente se olhava, onde a gente trocava. E a geração moderna, o que a modernidade hoje mostra pra gente? A gente tem que comer na mão, a gente tem que correr porque não dá tempo. Café da manhã com jornal, isso hoje é um luxo. Tem gente que não abre mão, e palma para esse. Mas isso é um luxo. Que tempo? Jornal, e degustar o café, e café à mesa com a família, não dá tempo. Um sai 5h30, o outro sai às 7, o outro sai às 8, ou tem que sair todo mundo. Não dá tempo. A vida está enlouquecedora. Tudo está contribuindo para o caos. Não dá tempo. Então, as relações, elas vão ficando cada vez mais superficiais. A gente tem hoje uma outra configuração, são muitas temáticas, né? Uma outra configuração de família. Antigamente, o homem era o provedor, a mulher em casa, e a mulher foi buscando o seu espaço, que até a página 2 é maravilhoso. A partir da página 3, a gente já compromete todo uma estrutura de formação, porque o pai ausente, a mãe ausente, essa criança está com quem? O meu agora está na escola. De manhã, quando eu estava vindo para cá, estava com a avó. Alguns estão com a babá, alguns estão na creche, alguns estão com a empregada, alguns estão com a tia, alguns estão sozinhos. Então, independente com quem esteja, o ideal, vamos pensar em mundo ideal e real, era que tivesse pelo menos uma mãe presente, mas a modernidade exigiu que essa mulher fosse para fora também, que é um ponto positivo, de agregar valor na renda, de se sentir útil, de colocar em prática no fazer que ela se formou, que ela desejou. Mas tudo isso contribui para que a gente seja tomado desse ciclo familiar, que é onde tudo acontece. Vamos pensar aqui nas instituições que nós temos marcas. E graças a Deus, acredito firmemente que todo mundo aqui tem essas digitais. Primeira instituição que nós somos apresentados: família. Então a Eliane aqui tem digital da família. Segunda instituição: sociedade, a escola, os amigos. Depois vem uma outra instituição, hoje menos, mas a instituição religiosidade. Não fala nem igreja, né? Vamos falar de crença. Comumente nós somos inseridos num contexto religioso. Depois vem a instituição trabalho. Nós, seres humanos, os homens aqui que estão e as mulheres, são formados por todas essas instituições. Quando a gente cresce, nós temos digital de todas as instituições, algumas mais fortes que outras. Lembrando que a primeira, a base é a família. Ninguém muda isso. Quando eu venho ao mundo, eu sou acolhida por ela. Tem alguém que não é acolhido pela família, que joga no lixo, joga na esquina, que doa? Tem, claro que tem. Pensando em pesquisa numa amostra, isso vai aparecer. Mas o meu maior indicador é que é a nossa primeira convivência familiar. E aí, se a gente não cuidar dessas relações, não pensar nisso, a gente tende ao adoecimento, porque as relações estão se esvaindo. Pensando em psicologia e terapia, quando as queixas chegam no consultório, é muito por conta dos conflitos das relações. E eu não estou contando aqui nenhuma novidade, isso já é sabido. A gente só precisa refletir sobre isso. Porque tem gente que sai daqui e vai para onde? Para o bico. Sai do bico, vai para onde? Vai para casa dormir, para no outro dia estar no outro bico, ou então voltar para o quartel.
E a família está onde? E as mulheres não estão sendo diferente. Essa galera da saúde aqui, isso aqui é um perigo. Essa mulherada, elas estão no hospital, elas estão no quartel, elas estão na UPA, elas estão. E eu não vou nem perguntar onde o filho está, com quem, para não vir a culpa, que já é um outro problema. Meu Deus. É isso. E a gente tem que cuidar disso, e a gente tem que falar disso. Por que eu estou falando disso? Porque a felicidade, essa busca incessante, ela está muitas vezes na nossa cara e a gente não vê. A felicidade não precisa projetar, ela não está lá na frente, ela não está nas coisas grandes. Ela está na nossa cara e a gente não vê. Porque a gente está atravessado pela tecnologia, porque a gente não tem mais tempo, porque a gente já está acreditando que o que tem valor está aqui. Então, a tecnologia, ela precisa ser inimiga das relações humanas? Claro que não. Infelizmente, nós fomos burros, porque a tecnologia, a internet, ela surgiu como uma ferramenta maravilhosa. Ao contrário do que está sendo aí vivenciado, ela veio para poder aproximar as pessoas, para a gente poder falar com alguém que está longe, para a gente encontrar outra pessoa, para a gente poder pesquisar com mais rapidez, para a gente ter acesso ao conhecimento, poder mergulhar. A ferramenta é incrível, é maravilhosa. Nós estamos sendo burros. Não vejo outra palavra, me desculpem. Tolos. Porque estamos usando a ferramenta de uma forma nociva. Quantos de nós chegam em casa e não tem tempo para brincar com o filho, ou para se dedicar ao marido, ou à esposa, ou aos pais, porque a gente mergulha e, gente, entrou no WhatsApp e já era. Tem um monte de bolinha verde para responder. Tem um monte de coisa importante que você também precisa dar conta, se situar. Se entrar no Instagram, vão botar a madrugada toda, porque é uma alegria. Porque aqueles stories chega a dar uma depressão de ver. É muita gente para a gente olhar. Facebook, que é uma das ferramentas mais antigas, e a gente é tomado disso. Podem contar aí no dedo, no barato, ninguém fica 1 minuto, 2, 3, 10. A gente fica. E a gente fica, geração milênio fica. Aí se você partir para o entretenimento, como é que é o nome daquele joguinho que todo mundo fica? Qual? LOL? Nem conheci o LOL. O LOL de guerra. Tem paciência, tem o quê? Fale aí os jogos. Hã? Candy Crush, French Fries, enfim. Peraí, Vitor Hugo, peraí. Fala um jogo aí de entretenimento na internet. CSGO, gente. E aí, se eu entro nesse negócio, eu não quero sair mais. Tem algum problema eu ter esse jogo? Claro que não. O entretenimento faz parte. Mas se eu pensar só nesse jogo, aí vai ter que ter controle de hora, a gente tem que ter controle sobre isso, porque senão a gente vai ficar o tempo todo deixando de viver as relações humanas para poder estar vivendo o mundo virtual. E podem ter certeza, já tem várias pesquisas, né, e já vários indicadores que comprovam o quão nocivo está sendo o uso da tecnologia se mal utilizado. Porque a gente está esquecendo de olhar no olho, de cuidar do outro, de prestar atenção nas relações. Ah, Eliane, eu sei disso, a gente sabe disso. E eu sei que eu não estou contando uma novidade, a gente está fazendo meramente uma reflexão. Mas quando o bicho pega, de 2016, 16, 17, 18, 19... 16, 17, 18 e 19, tivemos um bombeiro por ano se matando. Tivemos 4 bombeiros que se suicidaram. Um em 2016, um em 2017, um em 2018 e até agora um em 2019.
O de 19, né, talvez menos previsível, porque estava na folga, se jogou da ponte de Niterói, isso tem 4 meses. O de 18, quem foi aqui de Guadalupe? Cadê meu amigo? Que conheceu o da Silva, ele tirou serviço o dia inteiro, 18, ano passado. Depois do pernoite, a revelia, foi para casa o dia inteiro no quartel, o dia inteiro no quartel. Do lado de um, do lado de outro, almoçou, foi pro rancho, voltou, o dia inteiro no quartel. Depois, pernoite, a revelia, foi para casa, sentou no sofá, suicida clássico, deixou carta, mensagem, um tiro na cabeça. Ano passado. Esse ano, nosso amigo estava de folga, julho, saiu de uma festa junina, ia para casa, parou na ponte de Niterói e se jogou. E aí, talvez... Oi? 3 dias atrás não teve um que se matou também? Pelo menos foi. Bombeiro? Não. Saiu uma notícia que o bombeiro se matou. 3, 4 dias. Uma semana. Tem uma semana que morreu um bombeiro? Não chegou até mim. Bombeiro? Sargento Daniel de Maricá se matou? Matou a esposa e se matou. Não soube. Tem uma semana isso. Então, 19, temos 2 suicídios na corporação. A gente precisa ter um número exorbitante para dizer que isso é um desastre? Claro que não. Se ninguém se matar, bingo. Se um se matar, é um desastre. É um evento catastrófico numa família. E aí a gente tem que prestar atenção, o que a gente pode fazer para evitar que esse bombeiro cometa o suicídio? Claro que se a gente souber, se ele declarar, vai ser mais fácil a gente fazer uma intervenção, correto? Mas para militar, aí vem o mito do herói, eu estou estudando agora, para o militar é muito difícil admitir que está adoecido, que não está dando conta, que está com problema, que precisa sair de cena, que precisa de ajuda, que a vida está pesada. Para o militar é difícil admitir isso. E ele vai levando para o travesseiro, vai levando para o travesseiro. E se ele não disser e o amigo não perceber, pode ser que chegue a fatalidade e a gente só veja e tenha contato e conhecimento no dia. E o que vai fazer a gente perceber os sinais, como eu disse, ninguém dorme e acorda pensando em se matar. Ninguém. Então o que vai fazer a gente perceber os sinais que esse cara não está bem, que essa menina não está bem, é a convivência, é o contato, é o olho no olho. Então, para a gente perceber, a gente percebe no brilho do olho, a gente percebe no discurso, a gente percebe no olhar, a gente percebe no gesto, a gente percebe no tesão pela produção, pelo trabalho, a motivação, o gás de vir trabalhar, a vontade, a relação com os colegas. A gente percebe quando alguém não está bem. Não precisa ser psicólogo para entender isso. A gente percebe quando alguém está com a famosa bola murcha. A gente percebe. E aí vem o nosso papel, não como amigo, mas como ser humano, como cidadão que somos, porque a gente vive a nossa vida, metade dela cuidando do outro, cuidando de quem a gente nunca viu, cuidando de quem a gente não conhece. Então nós somos sim responsáveis e devemos tomar uma corresponsabilidade de cuidar dos nossos. Então o comandante, ele tem um ofício de cuidar dos seus comandados, eu tenho um ofício de cuidar do meu par, eu tenho um ofício de cuidar de... São as relações. O comandado tem um ofício também. Pô, tô sentindo o comando também. Tá percebendo? Comando, pô, não sei. E aí, como é que um comandado chega para um comandante para perguntar se está tudo bem? Não, pô. Me sinta à vontade, pô, vazio, vou perguntar pro cara
está tudo bem? Sabe o que a gente faz? Não precisa perguntar. A gente se mostra disponível. Solicitude, servidão, comando. Ou vai sugerir alguma coisa nova, ou vai dizer que está à disposição. Comando, queria dizer para o senhor que o senhor pode contar comigo. A gente está aqui para poder agregar valor, ajudar no que for possível para a sua gestão. Comando, você se mostrar disponível, porque para quem está mal, perceber que não está sozinho é um grande lance. Porque quando a gente aborda o suicida, ele diz duas coisas pra gente. Tentante, tá? Eu tô falando suicida porque tem civil, mas é tentante. Quando a gente aborda um tentante, o primeiro discurso é que a vida perdeu o sentido. E o segundo discurso, eu não tenho ninguém para contar. Eu estou sozinho, eu não sou importante, eu não vou fazer falta. E isso é um discurso comum. Então é sempre importante a gente saber que a gente tem com quem contar, porque infelizmente eu vou dizer para vocês assim, com muito pesar, tem gente nessa vida que não tem com quem contar. Tem bombeiro que não tem família. Tem bombeiro que mora no quartel. Problema nisso? Nenhum, se ele tiver na equipe de trabalho uma rede protetiva familiar. Porque também tem gente que tem família e que está sozinha. Então, a diferença desse cuidado ativo genuíno, que a gente chama, desse laço afetivo, é o cuidado que a gente vai ter com o outro. Então, cuidar do outro, a gente precisa ter essa preocupação aqui, ó. Por que estamos tão surdos? Por que estamos tão perdidos? Por que estamos tão cegos? A gente precisa, e o que eu estou falando aqui não é romance, não é clichê. Eu estou falando de cuidado ativo genuíno. Cuidar do outro, ouvir o outro, que a gente chama de escuta ativa, ouvir o outro com atenção, não é aquele negócio. Tá, não falei. A gente, olha que maluquice, né, gente? Mas a gente faz isso. A gente finge que está ouvindo o outro, que está respondendo o outro. Não. O que a gente faz lá no desastre. Escuta ativa. Quando você escuta ativamente, você ouve até o que não está sendo dito. Se você ouvir com atenção o que o outro está dizendo, você vai ouvir até o que não está sendo dito verbalmente. Porque o corpo fala, a comunicação facial, comunicação corporal, comunicação gestual, nem tudo precisa sair daqui. Então, o cuidado ativo genuíno, quando eu vou falar com uma pessoa que está deprimida, começa por aí. O depressivo pouco quer conversa. E a gente vai fazer uma leitura e vai estabelecer um diálogo muito além de uma fala. Não precisa ser psicólogo para isso, não. Isso precisa simplesmente de uma disponibilidade interna, de uma boa vontade, de entender que meu parceiro está mal. Porque quando meu parceiro sai da minha convivência, sai do meu meio de trabalho, vai para casa e se mata, eu tenho que me perguntar o que eu estava fazendo nessa relação. Quando meu filho corta os pulsos, porque estão cortando, eu tenho que perguntar o que eu estou fazendo dessa relação. Quando a minha mulher toma, estou falando de métodos, né, os mais comuns. Quando a minha mulher toma vários psicotrópicos e mistura a medicação com o objetivo de se suicidar, eu preciso pensar o que eu estou fazendo com essa relação. Ontem nós tivemos, 9 horas da noite, o ex-comandante da PM tentando suicídio. Telefone bombando, as amigas avançando, na frente da família, arma de fogo, o bombeiro não entra, chama a psicóloga do bloco.
vão mediar. A gente tem que refletir o que a gente está fazendo com essas relações. Então, precisamos encontrar um propósito e um sentido de vida. Quem pensa em suicídio diz que a vida não tem sentido. Esse é o discurso. Pensar em propósito é algo muito além do que pensar num plano. Pensar em propósito é pensar em algo muito grande, gente. Assim, o que a gente está fazendo aqui? Caramba, que parada é essa? Por que eu vim? Transcende, por que eu estou aqui? Que missão é essa que me foi dada? Eu descobri a minha com 26 anos, talvez tarde. Mas eu também sei que tem gente com 50 que não sabe o que está fazendo aqui. E tem meninos, milênios, que já tem ideia da missão que vai assumir. Então não tem regra, não tem receita. Tem reflexão sobre isso. E a gente precisa refletir sobre isso. Porque se eu viver sem saber o meu propósito, sem saber o sentido, pode ser que uma separação conjugal me derrube. Pode ser que a perda de emprego, quantas pessoas adoecem porque perderam emprego, me derrube. Mesmo sabendo que eu tenho um bom currículo, que eu tenho outras chances, que eu tenho outras oportunidades, que a vida continua, que isso faz parte do jogo. Se eu não tiver um propósito e um sentido de vida, eu provavelmente vou ter problema. O vazio ocupa um espaço gigante. Esse vazio é de quem tem depressão. Quem tem depressão, ele está no meio de 1 milhão de pessoas se sentindo sozinho. Ele pode estar nessa praia, nesse hotel aqui, hotel maravilhoso de frente para o mar na sacada. Nada tem cor, nada tem graça. A vida é o tempo todo cinza. A depressão é uma doença muito séria e ela precede o suicídio. Só que para chegar à depressão, tem um monte de coisa que acontece para você deprimir. E é disso que eu estou falando. O que a gente pode estar fazendo, estar refletindo, estar qualificando para a gente não deprimir. E isso não é brincadeira, gente. A depressão é uma doença muito séria. O suicídio já é um caso de saúde pública. A gente tem que tratar. Isso tem programas do SUS para poder cuidar, por isso que a gente se licencia. Então a gente tem que estar pensando nessas questões do propósito e do sentido de vida. Se eu perguntar aqui, eu não vou perguntar, não vou fazer isso com vocês, mas se eu perguntar aqui, qual é o seu sentido de vida, qual é o seu propósito? O que você veio fazer aqui? Pode ser que tenha alguém aqui que não saiba responder. Não tem problema, mas é importante refletir sobre isso. O que eu posso considerar um propósito? Antes, os nossos pais, eles tinham como um propósito algo relacionado à vida profissional, né? Aquela produção, aquele fazer. Outros tinham um propósito relacionado à criação do filho. Quero criar meus filhos, eu quero formar meus filhos, eu quero ser um propósito. Muita gente tinha como propósito alguma missão social voltada para a religiosidade, alguma causa social, e por aí vai. Não tem regra. Mas hoje, como as relações humanas estão mais superficiais, mais comprometidas, não está dando tempo de pensar em propósito e sentido. E a vida fica como? Fica vazia. A vida fica como? Sem sentido. Porque não dá tempo nem de pensar. Quem está deprimido está com a vida vazia. E acontece isso aqui. O vazio ocupa um espaço gigante, muito grande. E aí, quando eu vivo esse vazio, sem sentido, eu penso em quê? Besteira. A gente começa com a ideação suicida, até que eu penso no caos. Então a gente tem que refletir sobre isso.
Um dos primeiros caminhos para se ter propósito é se conhecer. Eu passei, não precisa estar trazendo a teoria. Mas ó, propósito tem a ver com nossos valores. Isso aqui está na literatura, né? Não é uma fala minha. Isso aqui a gente busca em pesquisa. O propósito tem a ver com os nossos valores. E um dos caminhos para você construir propósito é o autoconhecimento. E quem aqui aprende a falar de si? A sociedade é cruel, que só ensina a gente a falar dos outros. Só apontar o dedo, só a culpabilizar. A gente não tem a hombridade de falar da gente. Quer ver um exemplo horrível? O militar foi transferido para um lugar X. Aí quem serve naquele lugar X vai falar assim: ah, fulano agora tá vindo pra cá, foi transferido, tá vendo o boletim? Eu vi. Pô, vou te falar. Caraca, fulano, ó. Começa a falar. Pode ser que ele tenha tido uma história que não favoreceu muito, né, com essa pessoa, então ele fica falando, pô, maior língua, maior água de salsicha, maior sei lá o quê, maior... E começa. Aí o outro, que nunca viu esse militar, é mesmo, cara, fala aí. Pô, vou te falar, cara, e aí... Gente, isso é muito triste, né? A gente ri, é cômico para não ser trágico, né? Porque esse cara chega nesse quartel, as boas-vindas é exatamente essa. Fala aí. O cara não tem receptividade, não é bem-vindo, não é bem recebido, já chega cheio de estigma. Ah, mas às vezes é, coronel. Pô, às vezes o cara é mesmo, água de salsicha, horrível, blá, blá, blá. Pode ser. Mas eu preciso descobrir se é na convivência. Posso até ficar com o pé atrás, mas eu não posso fazer um pré-ju. E a gente faz, a gente é leviano. A gente faz. E aí eu já comecei a ter problema de relação. E aí sobra pra ele. Comandante com problema de relacionamento interpessoal, de clima organizacional, de conflitos, porque às vezes uma laranja contaminou. E quando eu me conheço, por que eu estou falando disso? Quando eu me conheço os meus valores, eu sei o que eu estou fazendo aqui, eu tendo essa não contaminação. Então quando alguém fala assim, vou te falar, fulano, ou nem te conto, tá vindo pra cá, é mesmo? E a maturidade ajuda, né? Isso é uma beleza. É metade. Espero fulano chegar, de repente é uma pessoa maravilhosa, incrível, uma pessoa que talvez tenha tido problemas e que mudou. Ninguém muda porque eu quero, mas quem quer mudar, muda. Ninguém muda porque ele está falando. Mas se o cara deseja mudar, quantas pessoas eram mais intolerantes, mais agressivas e hoje estão mais cordiais? Quantas pessoas eram mais preguiçosas, mais desestimuladas e hoje estão mais ativas? E o oposto é verdadeiro. Tem gente que era mais equilibrado, mais tranquilão e hoje está pavio curto, intolerante, não quer saber de nada. Tá... Tem de tudo. A gente tem que conviver, a gente tem que conhecer para julgar. E o autoconhecimento ajuda nisso. Isso é muito honesto. Conhece a ti para conhecer o outro. O que significa? A empatia. Para a gente poder trocar de lugar. Porque a gente só aprendeu a julgar. O comando, vou te falar, o comando acha que a gente vive de comida. Pô, botou lá uma comidinha melhor, acha que tá tudo bem. O comandante, pô, o cara tá de brincadeira, né? Quero botar um sofá lá no cassino, acho que tá tudo legal. Aí, eu faço isso lá com os meus militares. Quando a gente muda de lugar, e o oposto também, né? Porque tem comandante, pô, essa tropa só sabe reclamar. E aí você muda de lugar. Porque gerir gente é a gestão mais difícil que existe. A gente não consegue gerir duas pessoas em casa, tá de férias. Um quer dormir, um quer ir pra praia. Um quer ir pra serra, um quer ir pro mar. Um quer viajar, o outro quer... Duas pessoas em casa. Difícil para gerir. Imagine alguém que está gerindo 90 homens, 100 homens, 150 homens, cada um com um sonho,
cada um com uma ambição, cada um com uma ansiedade, cada um com um desejo. Você parte de um princípio que vamos para as prioridades. Democraticamente, o que hoje é mais necessário aqui? Esse é o jogo. Vai ter alguém que vai ficar insatisfeito? Vai ter. Faz parte. Em casa tem alguém que queria ficar dormindo que teve que ir comigo? Faz parte. A gente tem que mudar de lugar. Então, gerir gente é muito difícil. Nós somos uma caixa preta. A gente convive 50 anos, boda de ouro, trabalha 30 anos juntos, não se conhece, não se iludam. Quando vai enterrar, descobre um monte de coisa, boa e ruim. Então, o ser humano é uma caixa preta. A gente tem que sempre tentar se colocar no lugar do outro, empatia. E eu só consigo isso com humildade. Um comando tem que ter a humildade de ouvir os seus subordinados. Um comandante de operação, esses meninos aqui, ó, tudo menino novo, de bochecha rosa. Esse garoto aqui, ele tem que ter a humildade de chegar numa operação onde tem um sargento cascudo ali, que viu tudo, que viveu tudo, que passou por tudo. E ele tem que chegar para esse cara, ele é o comandante, todo mundo sabe quem é quem. Quem é não precisa dizer. Mas ele pode e ele deve, em determinada situação, se preciso for, chegar para esse sargento, estou pensando em fazer isso. Qual a tua experiência? Tu concorda que isso pode ser um caminho? Estou aqui viajando. Mas essa humildade de você compartilhar um conhecimento, de pedir uma opinião, de trocar, isso é fundamental. Isso é fundamental. E a gente tem que estar trocando de lugar. Pô, não é simples. Pô, um garoto comandando, não é simples. Ele está atravessado por uma formação técnica, mas uma coisa é a teoria e outra coisa é a prática. A Vera ali, o negócio está bombando, envolve um monte de coisa, ó. Tudo junto. Então tem que ter equilíbrio, tem que ter tomada de decisão, tem que ter inteligência emocional, tem que ter voz de comando, tem que ter conhecimento técnico, tem que ter tanta coisa que ele precisa de ajuda também, apoio. Então, ó, fechamento. Chega essa tropa, essa prontidão que está de serviço. Comando, estamos juntos, vamos com tudo. Excelência no trabalho, vamos cumprir a missão, vamos fazer o nosso melhor. D'Artagnan, um por todos, todos por um. Isso é lindo de ver. Sucesso de um é o sucesso de todos. O insucesso de um é o insucesso de todos. Se der algum problema aqui no 18º GBM, vai cair na conta só de um. Talvez o comando responda sozinho por isso. Mas ele talvez vá responder porque o Ailton deu mole, por exemplo. Desculpa, Ailton, que já vi o negocinho lá atrás, lá, vamos falar dela. Aqui, como é que é esse nome? Nívia. A Nívia deu mole. O Ailton não virar bode expiatório, senão vai ter outro problema. Então a Nívia deu mole. Se a Nívia fizer um trabalho muito bacana, ou sabe o que aconteceu? Lá no 18º, caramba, tem uma menina lá, Nívia, pô, tu tinha que ver. A garota foi para... É isso. O 18º vai aparecer no sucesso ou no insucesso de acordo com o que o coletivo fizer. É igual família. Quando teu filho se forma ou passa no concurso que é bem sucedido, a família inteira aparece. Pô, cara, parabéns, orgulhão, hein, cara? Vitor Hugo arrasou, agora Enem. A família inteira tem mérito. A família inteira é vitoriosa junto. Se o filho se droga, se perde por alguma questão, gente, a família... Tá sabendo aí do filho do João, cara? Caraca, que parada maluca. Ou seja, é importante a gente ter o conhecimento próprio,
o cuidado com o outro, a empatia, trocar de lugar. Aqui vai ter que trocar de lugar. Geração X e geração milênio. Tecnologia não tem retorno. Daqui a 10 anos, todo mundo sendo operado no centro cirúrgico sem médico presente. Talvez vai escolher a robótica para ganhar dinheiro, vai ganhar muito. Quando troca de lugar, pô pai, eu quero jogar. Não tem problema, você vai ter que jogar. Vai ter que jogar. A questão é, quanto tempo você vai jogar? E aí ele vai trocar de lugar. Meu pai não é geração milênio. Bom, meu pai não entende que eu quero ficar 24 horas no jogo, mas tudo bem. É isso, encontrar um ponto de equilíbrio. Né? É encontrar, vai jogar, vai estudar, vai brincar, vai praticar esporte, vai namorar, vai tudo. 24 horas, dá tempo de tudo, mas tem que gerenciar. É igual trabalho. Vai trabalhar, vai se dedicar à família, agora vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar, vai trabalhar. Só vai trabalhar. Quanto mais você tem, menos você é. Então vai trabalhar, vai ficar em casa, vai curtir o lazer, vai fazer tudo. Muitas vezes confundimos o propósito com os sonhos. Muitas vezes. O propósito, ele é o sonho realizado. É concreto. Então a gente tem que sair do campo dos sonhos, porque também tem gente que fica só devagando, né? Ai, eu quero tanto. E fica só no eu quero tanto. Aí não produz, não faz acontecer. A gente tem que sonhar o primeiro passo e fazer acontecer para o propósito se concretizar. Então tem gente que fica só no sonho e não age, não se torna protagonista da história. E aí não adianta. Eu tenho que entender que na minha vida eu tenho vários personagens, vários coadjuvantes. Vocês são coadjuvantes da minha vida. A minha história vai ter um episódio da minha vida que eu vou contar sobre vocês, claro. Mas quem assina meu livro sou eu. Eu sou a protagonista. Então a gente tem que ter essa responsabilidade e entender que para as coisas acontecerem, os propósitos virarem realidade, eu tenho que sair dessa zona de conforto. Pergunta que vocês têm que se fazer. Tem que se fazer. Para que serve a vida? Que missão eu escolhi para viver? E qual é o meu propósito? Todo mundo aqui já se fez essa pergunta? Levanta a mão quem já fez. Quatro pessoas aqui hoje já se perguntaram. E a gente tem que se perguntar. A partir do momento que você vai buscando essas respostas, a vida vai se tornando melhor. Para que serve a vida? Que missão escolhi para viver? E qual é o meu propósito de vida? Você pode até perceber que a vida serve, né, vai ter um discurso assim, a vida serve para ser vivida. Tem gente que veio a passeio, tem gente que veio a passeio. Tem, claro que tem. Tem gente que veio para passear. E tem uns que vieram para passear de helicóptero. É uma parada maneira. Né? Chegou. Tô indo. Foi. É isso. Então, cada um tem a vida que merece. Mas é importante a gente saber o que a gente está fazendo aqui. Tem gente que veio para curtir, tem gente que veio para trabalhar, tem gente que veio para se dedicar à família, tem gente que veio para se dedicar às missões do mundo, tem gente que veio para servir aos necessitados. Não importa. Tem gente que veio para dormir, tem gente que veio para se aproveitar, tem gente que veio para viver na água, tem gente que veio para... Tem gente que veio que veio. Mas tem que saber. Para que serve? Qual o meu propósito? What are you doing right now? Is it something that you really love?
Esse é um vídeo da geração milênio. Millions of people at this very Geração do second Vitor are Hugo. doing exactly what makes them happy. 3 minutinhos só. You spend a big part of your life working. And any job has the potential to drive you insane. I think this is a good time for a break. But, of course, there's a bright side. And the best thing, time off. As a matter of fact, the way we work influences new trends and behaviors in society. And if some things are new and different to you and to everyone else, it's good to know that the ones who really captured the idea are those young millennials, otherwise known as Generation Y, G, we, globalists. Okay, we know you heard about this. They represent a new workforce in the global market and have high aspirations. Half of them already have or plan to open their own businesses. Because of their digital, liquid, and collective mindset, they are affecting the way we produce and work in the future. Sounds complicated? Actually, keeping things simple was the motto that baby boomers worked by in the 60s and 70s. Rules were a lot clearer back then. The workspace was confined to the office. Responsibilities were individual-based and very specific, and you knew exactly the right time to start and finish your day. At that time, after the World Wars, the institution represented the security that everyone was dreaming about. Because of this, it made total sense to be a company man and respond well to linear and hierarchical structures. Antigamente a visão de trabalho era assim. Once you chose a career, it was a decision that would pretty much last for the rest of your life. Older workers would teach young ones because putting in long years of experience was essential if you wanted to grow within the company. Having a job would guarantee social status and was the first step towards marriage and a first kid 9 months later. Work didn't mix with personal life. No bringing work home. The baby boomers worked a lot. It's been a hard day's night. And this had to do with keeping a deep sense of discipline and honor. Day-to-day sacrifices guaranteed that the family would be taken care of, and they knew that a big payoff would come next year, even if it would take a while. However, Generation X redefined the time relationship between work and reward. Super confident, extroverted, very competitive, and doing everything in their power to achieve quick growth, these guys were always on the lookout for better offers. A profitable idea could easily put them into a leadership position based on meritocracy without taking their experience into account. As they searched for more ways to personally stand out and be professionally independent, they relied on degrees, including MBAs and PhDs, to get ahead of their competitors. Pressure, pushing down on me, pressing down on you. No man has spoken. In this more individualistic style of thinking, a nice wardrobe and a business card can help employees better deals and expand their network. Being in the right place at the right time is what would define the work schedule. Business time was extended into the happy hour. This mix between personal and professional life turned a workaholic into someone who was admirable and even sexy. In the grace of The winner was whoever could get onto the board of directors in the shortest time possible, I can do anything if I can just get a chance. and thus immediately live out the pleasures of this achievement. But today the journey's a little different. Aí vem a geração milênio. It really seems more important to have fun on the ride than to make it to the final destination. Ironically,
sucesso é o prazer pelo que se faz. The creative economy, new professions, an entrepreneurship boom, and a new collective power are painting a brilliant and never-before-seen scenario. No wonder millennials are so impatient. The speed at which they connect with the world sets the base for their work relations. Projects that only will make a difference in the long term just don't stimulate them. And they need constant feedback so they can feel that their efforts are being recognized. It's great. I love it. The traditional pyramid inside of companies doesn't really fit with these anxious young people. They're excited about working with older generations, but only if the relationship is on equal terms and with mutual respect. It's all about exchanging knowledge, no matter your age. Being that millennials find empowerment in discovering things on their own. It's natural for them to diversify their channels and seek out informal types of education instead of simply picking out a major. In the end, professional commitment is not just a norm. It's something that naturally comes from truly engaging experiences. Besides having a job, it's become more important to have a purpose that can be carried out in different forms at the same time. Mobility, shared workspaces, home offices, and the possibility to create your own hours make work always present, anytime and everywhere. For that reason, people with different work styles are having more freedom to tap into their talents, and even those with introverted personalities can transform their ideas into billion-dollar businesses. Yes, you can stay in your pajamas as long as you maintain an updated and attractive profile across your social network. As you can see, flexibility is really the way to go. Millennials are fascinated when they get involved in works in progress and feel motivated by learning new skills. They're excited about an open and forever beta world where testing and messing with something unfinished O Didi está mostrando que é o ideal o uso da tecnologia, né? Que a gente pode aprender com os milênios. and they're exhilarated by the challenge to develop and participate collaboratively. They can change direction quickly and don't let attachments hold them back. It's about living better in the present with no illusion that the future can be controlled. That's because of one simple thing. Whoever adapts more easily can evolve along with the changes. And if you feel overwhelmed by everything so far and are looking for the right answer, well, sorry, we're still going to ask you another question. Are you doing what you love right now? No. So start. The clock is ticking and your life is in a hurry. Discover your life's purpose and make it happen. Loving your work will put you in motion. It's the only way to live a fulfilling life every day. A geração milênio ela mostra pra gente, pensando no pré-julgamento, a gente fala, né? A geração de cristal, a geração que é intocável, mas eles mostram pra gente um caminho muito lindo que a gente deveria aprender, que é fazer aquilo que gosta, que é fazer aquilo que sabe. E o mais importante que essa geração mostra pra gente, a não projeção. O milênio, ele não está preocupado com o amanhã e ele não projeta. Nas próximas férias, no próximo governo, no próximo comando, no próximo aniversário, no próximo Natal. Eles vivem hoje. E quando a gente vai falar, né, quando eu falo com os militares de luta e morte, que a gente trabalha a finitude, essa é a lição. Viver hoje é clichê, todo mundo sabe, todo mundo fala e ninguém vive. Todo mundo sabe, todo mundo vive e ninguém vive hoje. Hoje.
Os milênios ensinam que a vida é hoje. É uma geração, é um desafio para nós, numa instituição militar, receber geração milênio, que é uma geração que curte o caminho, não está preocupada com o final. É uma geração que quer ser feliz. É uma geração que preza pelo prazer. Então quer fazer o que gosta, quer fazer o que sabe fazer. E isso tem que ser muito respeitado, porque seria o ideal. Quantos bombeiros são bombeiros porque o pai quis que fosse? Quantas pessoas casaram com ciclano, com fulano, porque a família quis que casasse? E por aí vai. Quantos lugares pessoas moram porque o marido, a mulher ou os filhos queriam morar lá? Quantas pessoas fazem escolhas pelo outro e não por elas? A geração milênio vem para dizer assim, não, olha só, eu não quero isso. Pai, eu não quero ir para academia, eu não quero ser bombeiro. Pai, eu não quero morar no interior. Pai, eu não quero... É importante ter voz. E a família, claro, vai conduzir e gerenciar isso da melhor forma. Mas eles ensinam pra gente o que? Esse lugar no mundo. Que às vezes a gente não se coloca por medo, por insegurança, por despreparo. E a geração milênio vem dizer pra gente que para ser feliz a gente precisa respeitar essas questões. E às vezes a gente com 40, 50, 60 anos fica frustrado, mal resolvido, botando a culpa no outro, porque a gente não teve voz para dizer isso. E é lindo de ver que é uma geração que tem voz. O meu filho com 8 anos, já naturalmente, ele questiona os nãos. Antigamente era não, porque quem manda aqui sou eu. E agora eu tenho que fundar argumento. Continuo dizendo não. Mas eu digo, não por isso. É não e acabou, mas eu tenho que fundamentar. Porque é uma geração que discute, que debate. E os nossos milênios estão aí. Então hoje a punição não pode ser uma punição pela punição. Tem que estar fundamentado, tem que ter argumento. Hoje a gente não tem praça falando nós vai, nós vem. A gente debate, a gente tem que fundamentar, a gente tem que ter argumento. E a gente tem que respeitar esse lugar do outro. De novo vem a empatia aí. E a geração milênio é uma geração que trabalha com a criatividade. É uma geração que trabalha em cima do debate, em cima do novo. Não é uma geração descansada. E uma outra lição para a gente passar, que a geração milênio ensina, é que eles, além de trabalharem, eles têm propósito. Eu trabalho há 21 anos em comunidades, né? As favelas cariocas. Eu tô lá na Rocinha, eu tô no Chapeirão em Itaguaí, já estive em Acari. E os jovens de comunidade que trabalham conosco são jovens que fazem trabalho voluntários por propósito. E isso é de uma beleza ímpar, porque traz sentido para a vida. O jovem que troca de lugar, que conhece outras realidades, que ocupa o seu tempo a serviço do outro. Trabalho voluntário, você vê, dependendo da missão, poucas pessoas de média idade, são jovens, são os milênios que estão lá, contribuindo, ajudando, fazendo a diferença. Isso é propósito. E eles ensinam pra gente. Porque o adulto de hoje, ele diz o quê? Que não tem tempo. Se a gente fizer um processo seletivo para trabalhar lá na psicologia social com a gente faz um trabalho com as mães que perderam os filhos no tráfico. Ai, não dá tempo, eu queria muito, mas eu não tenho tempo. A gente já sabe, e não é mentira, porque a gente viu que essa mulher sai do quartel e vai para o hospital, que esse menino sai do quartel e vai para o bico, e vai para outro serviço. A gente viu isso, essa modernidade louca faz isso. Aí na hora de servir, de investir no propósito, a gente não tem tempo. E a vida sem propósito, sem sentido e vazia, ela contribui para o adoecimento. Mas uma pessoa que trabalha muito e tem uma vida vazia,
Vocês já ouviram assim, ó, cuidado com o vazio de uma vida muito cheia. Cuidado com o vazio de uma vida muito cheia. Quem não tem tempo para nada, inclusive não tem tempo para si, tem uma vida vazia. Porque a vida que tem sentido, a vida que complementa, é a vida que você consegue estar com o filho, que você consegue jantar com o marido, que você consegue jantar com a mulher, que domingo você consegue ir à praia, que quarta você consegue assistir jogo. É isso. É isso. Agora, vamos fazer outra coisa? Pô, cara, eu queria muito, mas não dá. Amiga, vamos fazer outra coisa? Pô, eu queria muito, mas não tem tempo. Vamos, não dá. Cuidado com uma vida cheia demais. Isso também adoece. Então, comece com pequenas atividades, foco em algumas missões para ter propósito. Eu posso ter propósito dentro de casa, saia da zona de conforto, ou estudar, ou mudar de quartel, ou mudar de cidade. Todas as mudanças, elas são importantes. Não precisa ser radical, mas você tem que sair da zona de conforto. A zona de conforto é maravilhosa, pena que lá não se produz nada. Então, para a gente produzir, a gente tem que sair desse quintal. Planeje, execute e arrisque. E utilize ao máximo de seus talentos. Aí vem o desafio para um comandante, vem desafio para um pai de família, vem desafio para uma mãe de família, vem desafio para um ser humano, que é a gente descobrir qual é o talento do outro. Só que antes de eu ter o desafio de descobrir qual é o talento do outro, eu preciso descobrir qual é o meu talento. Então, tirar o melhor de cada. Por isso que existe perfil profissiográfico nas profissões, que o ideal é colocar as pessoas certas nos lugares certos. Se eu tenho um bombeiro que diz pra mim que eu sei que ele cozinha muito bem, que ele gosta de cozinhar, faz curso fora, que ele precisa ser um chefe, é um cara que gosta de cozinha, eu vou estar perdendo um talento se eu colocar esse cara na comunicação. Isso é meio óbvio, não é? Mas isso acontece? Acontece. Principalmente numa realidade que a gente não tem capital humano, escassez de bombeiro. Aí eu pego um comunicante, porra, um cara safo, um cara fera que tem um bom discurso, é acolhedor, sabe receber e gerencia bem aqueles conflitos de telefone, comunicante, um exímio profissional. Se eu pego esse cara e jogo no rancho, provavelmente eu vou ter problema. O arroz vai sair assim, assado. E é isso. Tem lugar para todo mundo, nós temos vários talentos. E o que a gente precisa ter é consciência. Isso é muito importante. Que todo mundo, sem exceção, é importante. Todo mundo, sem exceção, tem valor. Todo mundo, sem exceção, é imprescindível. Porque a gente não trabalha sem bom alimento. A gente não trabalha num lugar sujo. A gente não trabalha sem um papel impresso. A gente não trabalha sem uma ponta que se desloca para a rua. A gente não trabalha sem uma liderança. Todo mundo é importante. Todo mundo é importante. E a gente tem que parar com essa história de pré-julgamento. Perfil profissiográfico. Um exímio montanhista, ele tem muito valor, porque ele faz coisas que o guarda-vida não faz. E o oposto é verdadeiro. Colocar um exímio montanhista diante de uma onda de 2, 3 metros, o bicho vai correr. Todo mundo é importante. Cada um na sua praia, cada um no seu quadrado, cada um no seu lugar. E a todos eles a gente deve o nosso respeito. E a todos eles a gente deve a nossa gratidão. Porque rancheiro, pessoal do expediente, pessoal da ponta, o especialista, o comando, o subordinado, todo mundo tem valor. E assim é em casa. Quem tem 2 filhos tem 2 pessoas diferentes em casa. E todos 2 têm valor. Todos 2 são importantes.
E a gente tem que ter muita consciência e muita maturidade nisso. Porque senão a gente cai na cilada, na armadilha de desdenhar, de querer humilhar, de querer sacanear, porque isso acontece. Eu tenho 18 anos de corporação e dentro da minha área eu já vi muita coisa e já ouvi muita coisa. E infelizmente a gente ainda ouve que fulano acontece isso por conta da função. Fulano é discriminado por conta da função. Existem alguns estigmas. E a gente não pode ter isso como uma verdade absoluta. Porque tem de tudo em todos os lugares, em todas as funções. Então a gente tem que partir de um princípio básico que se chama respeito. Respeito. Por isso que eu sempre digo a vocês, não só do meu orgulho de servi-los, mas o meu respeito a vocês, que cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. As perguntas que vocês têm que fazer, trabalham com o que gostam? Eu acho que a gente já saiu na frente. Isso aqui é um panorama que o mundo corporativo apresenta pra gente. Então tá lá, você gosta do que faz? Bombeiro gosta do que faz. Tem gente aqui do universo civil que pode se perguntar: qual é o seu maior talento? Cada um aqui tem um talento. Cada um aqui tem alguma coisa que faz que o olho brilha. Mesmo os especialistas que têm muitos brevês, quando eu encontro um combatente cheio de brevê no peito, é coisa linda, né? Eu sempre pergunto: qual é o que faz o teu olho brilhar? Qual é o teu talento? Aonde o teu coração bate mais forte? Que é ali que você tem que colocar os seus pés. Porque é onde você vai fazer melhor. E a gente tem que respeitar esses talentos. Qual a sua maior contribuição no seu trabalho? O que você faz de melhor no 18º? Se você sair da sua equipe, você vai fazer falta? A gente tem que se perguntar. Do comandante até o soldado mais moderno. Porque tem comandante que passa e que a gente não sente saudade, né? E tem soldado, independente, tem oficial, independente da graduação da patente, que passa e que a gente também não sente saudade. Porque não deixou legado. E a gente tem que saber, se eu sair do 18º, eu vou fazer falta? Porque, meus senhores, olha só, tem gente que sai e a gente fica triste. Cara, não acredito que fulano vai ser transferido. A gente sente, é interessante. A gente sente de uma forma assim, perdeu? Cara, a gente perdeu o cara. Os seus valores se conectam com o lugar que você trabalha? Isso é importante. Não adianta você querer colocar alguém que gosta do caos para trabalhar em Paraty. Rapaz, tu vai ter alguém fadado ao sofrimento. Alguém que está acostumado com uma vida mais tranquila, mais zen, de interior, se colocar para servir no GBS, a gente vai ter um choque de realidade. É claro que a gente não tem, muitas vezes, essa opção, essa escolha, esse privilégio de querer servir aonde se conecta. Mas o ideal é que a gente tenha os valores que vão de acordo com aquele lugar. Isso é importante. Por que eu estou dizendo isso? Porque não é o comandante que vai motivar vocês, não. Ninguém daqui hoje vai sair motivado porque ele está falando aqui. Não é isso. Ninguém motiva ninguém. A motivação, ela é um elemento intrínseco, ela é de dentro para fora. O que a gente oferece para o outro, que contribui para a motivação, são estímulos e incentivos. Então, o comandante pode, estrategicamente, oferecer estímulos e incentivos no 18º que vão contribuir para a motivação de vocês. Então, uma relação respeitosa e cordial, uma boa alimentação, um investimento material e tantas outras coisas na gestão. Isso incentiva. Pô, tá bom servir lá no 18º? Pô, a gente está vivendo lá, servindo com dignidade, o comando se preocupa com a gente, o comando ouve a gente, o comando pede a nossa opinião. Isso é um diferencial absurdo. E isso pode contribuir para a minha motivação.
Isso tudo vai fazer com que eu tenha mais saúde mental e bem-estar no local que eu trabalho. Estamos terminando, eu queria assim, uma pergunta. Pense em 1 minuto, em 10 segundos com uma palavra. Uma palavra. O que faz você feliz? Para pensar. Responde para mim. Subjetiva, lembrando que faz um feliz não faz o outro, lembrando que não tem certo e errado, lembrando que felicidade é um foro íntimo, é uma sensação de bem-estar que quem vivencia de uma forma, não necessariamente o outro vai vivenciar da mesma forma. O que faz você feliz? Se não souber responder também, não tem problema. Aproveitar cada momento. Um momento. Porque felicidade é isso, é algo subjetivo e você dizer o que te faz feliz, você te limita somente aquilo. Várias coisas te fazem feliz. O que te faz mais feliz? Mais feliz. Pensa, ele não sabe responder. Vai pensando, vai saber responder até o final. Vai pensando. O que te faz feliz? Viajar. Viajar. Uma palavra, hein? Vamos lá. O que te faz feliz, Jandir? Servir. Servir. Azul. Vamos lá. Fala pra mim, Carlos, o que te faz feliz? Família. Família. E o que te faz feliz, Jean? Correr e nadar. Correr e nadar. O que te faz feliz, Vá? Família. E o que te faz feliz? Família. Fala pra mim. Família. Família. Dinheiro no bolso. Não é maravilhoso? Isso é maravilhoso. O que faz um feliz... Vai pensando aí que eu não esqueci de você. O que faz um feliz não faz o outro feliz. O que está certo? Tudo. O que está errado? Nada. Não tem julgamento. O que importa é que a gente saiba o que faz a gente feliz. E eu concordo com o meu amigo lá, quando ele diz assim: muitas coisas me fazem feliz. Porque a felicidade é um estado de ser e ela pode ser temporal. Mas a gente também tem, isso inclusive geneticamente já é comprovado, que a gente traz um gene que favorece. Existem as pessoas que têm uma tendência maior à felicidade que outras. Os otimistas, as pessoas que encaram as coisas com mais positividade, que têm uma tendência de felicidade, a ciência já revela que tem um gene que favorece a isso. E o oposto, né, os deprimidos também. Isso é verdadeiro. Então é pra gente pensar, tem muitas coisas que nos faz feliz? Tem. Mas tem alguma coisa que mais que outras nos deixa feliz. A gente precisa saber o que é. Porque de repente essa coisa acontece e a gente nem está se dando conta. Lembra daquela foto? Provavelmente se aquele pai sai daquele shopping e perde aquela menina, naquele momento ele vai ter a consciência de que a felicidade dele tinha nome. E talvez ele só perceba isso quando perder, que é um movimento natural do ser humano. A ficha cai, a gente se dá conta do que tem valor quando a gente perde. E aí o Pedro vem falar pra gente. O que a ciência tem para nos dizer a respeito do que faz o ser humano
E aí faz o quê? O Pedro, ele é um publicitário. O que a ciência tem para nos dizer a respeito do que faz o ser humano feliz? É de marketing. De maneira geral, a gente sabe hoje que o ser humano ele não tem um eu somente. Ele, na verdade, tem dois. Nós temos um eu que é o eu experiencial. Ou seja, é o eu que vive o instante. É o eu que está agora tendo a experiência de assistir a esse vídeo, por exemplo. E nós temos um outro eu, que é um eu que nós poderíamos chamar de eu projetivo. É o eu que olha para trás, para o passado, e é o eu que olha para frente, para o futuro. Esses eus, esses diferentes, eles têm inspirações diferentes a respeito do que vem a ser a felicidade. O que torna um desses eus alegre não necessariamente torna o outro. O que faz com que o eu projetivo, esse que olha para o passado e para o futuro, seja feliz, seja alegre? Você tem que perceber que esse eu está olhando para fora do agora. Então, certamente, aquilo que vai fazer o feliz, em primeiro lugar, são os objetivos. Não só objetivos, mas as conquistas e também, é claro, olhar para a história, contar uma história da vida e enxergar nessa história valor. Sentido a sociedade e que a gente propósito. vive hoje, ela é muito boa em garantir felicidade para esse eu. Porque desde que a gente nasce, colocam objetivos e possíveis conquistas na nossa cabeça. Entrar na escola, entrar na faculdade, conseguir um estágio, conseguir um emprego, conseguir a família, ter filhos, ganhar dinheiro, ficar rico e por aí vai. Então, muita gente fala que dinheiro não traz felicidade. Está errado. Conquistas não trazem felicidade. Está errado. Só que elas trazem felicidade para um pedaço do que a gente é, que é esse eu projetivo. Agora, quando a gente vem para o eu experiencial, esse eu que vive o agora, esse eu que vive o instante, a coisa é um pouquinho diferente. O que torna esse eu de agora, o instante do presente, feliz, é saborear e aproveitar aquilo que está acontecendo enquanto está acontecendo. E eu repito, a sociedade em que a gente vive, ela é perita em falar para a gente não viver o agora. Fica olhando para o futuro, para possíveis conquistas. Não é à toa que todos os estudos que acompanham as pessoas ao longo da vida, desde os 18 anos até a morte, eles mostram que felicidade é uma questão de curva em U. Ou seja, quando você tem 18 anos, essa curva está lá no alto, você está feliz. E ela vai diminuindo, 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 diminuindo. E ela chega no ponto mais baixo dela quando você está entre 40 e 50 anos de idade. E ela volta a subir. E normalmente uma pessoa idosa ela é muito mais feliz do que uma pessoa de 30, 40 anos. Então a famosa crise da meia-idade, ela existe. Ela existe porque nós tendemos, nos dias de hoje, a colocar todas as nossas fichas e nossa energia nesse eu projetivo. E, portanto, a gente acha que vai ser feliz quando conquistar algo, quando tiver esses troféus simbólicos da vida. É interessante perceber que a curva em U da felicidade, ela se deve ao fato de que quando você conquista a faculdade, quando você conquista o emprego, quando você ganha o dinheiro, quando você chegou na família, quando você está lá pelos seus 40 e 50 anos de idade, você já conquistou tudo isso. Você olha para o futuro e não tem muito mais novidade para se conquistar, e aí a gente entra numa certa crise. E por que essa curva começa a subir? Porque essas pessoas elas começam a aproveitar aquilo que elas têm. Então é interessante que ser feliz, de acordo com aquilo que a ciência diz, é encontrar um equilíbrio entre olhar para objetivos futuros, olhar para o nosso passado e se orgulhar dele, mas também ser capaz de usar a nossa energia para apreciar o momento e o instante em que nós vivemos. Agora tem uma coisa que faz feliz tanto o eu experiencial quanto o eu projetivo. É a única variável que hoje cientificamente a gente sabe, é a qualidade das nossas relações. As pessoas elas são o céu e o inferno da nossa vida. Então, tanto para quando você olha para o passado, para quando você vive o presente, para quando você olha para os objetivos futuros, invariavelmente, pessoas que têm relações de qualidade, elas tendem a ser as pessoas mais felizes. Então aproveite o seu agora, aproveite o seu instante. E não fique esperando acontecer o futuro, não fique esperando o troféu chegar e a conquista chegar. Tenha sim objetivos futuros porque são importantes, encontre desafios. Mas saiba que o importante também é você deitar a cabeça agora no seu travesseiro, com a tranquilidade de que hoje você saboreou o máximo e aproveitou o máximo para que você consiga chegar lá. O que assim, hein? Eu sempre peço lá para os militares, para quando eles chegam lá na hora do pernoite, 9 horas, quando estão de serviço, para eles pensarem o que durante aquele dia de serviço, o que trouxe felicidade. E na hora do pernoite a gente reflete sobre isso. Para a gente poder fazer uma reflexão, o Pedro, né, a gente está acabando, o Pedro não é um psicólogo, ele é um publicitário.
E o que ele fala pra gente, ele traz essa pesquisa de Harvard pra gente, que o único indicador científico sobre felicidade diz que a qualidade das relações é que nos torna mais felizes. Então, provavelmente, se a gente fosse perguntar aqui para uma grande maioria, vai dizer que o que faz feliz, que aquilo que faz feliz tem a ver com relações humanas. É minha família, é meu filho, está voltado para as relações humanas. E essas relações, elas precisam ter qualidade para que a gente se torne feliz. Por isso que as relações de trabalho, elas têm que ser uma relação respeitosa. Por isso que as relações de amor têm que ser uma relação respeitosa. Por isso que as relações de afeto, elas têm que ser uma relação respeitosa. Porque a partir do respeito e da empatia, todo o resto vem. Todo o resto vem quando você se coloca no lugar do outro. Tem uma premissa bíblica, né, independente de crença e religião, que eu tento fazer disso norte e comungar dessa fala, que a gente tende a errar menos. Que está escrito lá no livro de Mateus, que faça com o outro o que você gostaria que ele fizesse com você. A gente pode pensar no oposto também. Não faça com o outro o que você não gostaria que ele fizesse com você. Isso tinha que ser lei para todo mundo cumprir. Porque quando você parte desse princípio, você tende a errar menos. Então, quando você se coloca no lugar do outro e faz com o outro o que você quer que ele faça com você, você vai se respeitar, você vai se ouvir, você vai estabelecer diálogo, compreensão e todo o resto. Então, um dos preceitos para bem-estar, para felicidade, isso está provado, tá, gente? Cientificamente, que é a qualidade das relações que eu estabeleço. Porque quando eu adoeço, eu não só adoeço porque eu perdi meu emprego ou porque eu perdi a minha casa na enchente ou no desabamento. Eu adoeço porque as relações humanas que eu estabeleço a partir daquele evento, dependendo de como eu estabeleço, elas vão se comprometer ou não. Se o marido que perde o emprego tem uma mulher que diz, olha só, isso não vai ser um problema. Juntos nós vamos virar o jogo, a gente vai sair dessa e a gente vai recomeçar e a vida continua. Caramba, você não está sozinho. Isso acontece com 13 milhões de pessoas no país. Vamos tocar o barco. Ele vai ter uma reação com a perda desse emprego. Dependendo da mulher que ele tenha, perder esse emprego talvez implique, inclusive, em perder o casamento. Ou não é verdade? Então, a qualidade das relações que você estabelece, elas são fundamentais. Quando o pai diz não para um filho, o problema não está nesse não. Está nas relações que eles estabelecem. Porque dependendo da qualidade dessa relação, esse não vai ser entendido e acatado mesmo sem querer. Já se sabe o que esse não quer dizer. E mesmo sem querer, mas dependendo da relação que você tenha, esse não pode ser um motivo de discórdia de eterno. Então a qualidade das relações que você estabelece, ela é fundamental. Quantos superiores, não vou falar nem prender, mas punem os subordinados e tá tudo bem. Você diz não, você prende o cara não fica com raiva de você. Não tem isso? Por conta das relações que vocês já estabeleceram, da relação que vocês já estabeleceram, de confiança, de verdade, de honestidade. Olha só, eu não tenho outra opção. Tem que te prender. E tá tudo bem. Agora, dependendo da relação que você tenha com essa pessoa, se você só mandar um dever informar, porra, cara, porra, não é pessoal, porra, esse cara tá de implicância comigo, pois, aí leva uma coisa, porque vai depender das relações que vocês têm estabelecidas. Então, quando a relação é de verdade, não precisa sentar no seu sofá, ser padrinho do seu filho,
Frequentar a tua casa não é isso. O nome é uma relação respeitosa. Todos os homens de família aqui, mulheres, tratar o outro com respeito. Fez besteira? Porra, é do jogo. Tem que pagar pela besteira. Ele paga, por que você não vai pagar? Aí vem o seguinte: fez bonito? Fez bonito? É mérito? Tem que ser reconhecido. Mas sabe o que a gente faz? Vitor Hugo chega pra mim: tia, deixa eu mostrar aqui uma coisa pra você. Olha quanto 10 eu tirei no boletim. Sabe o que a gente fala? Ou uníssono quase, né? O que a gente fala? Não fez mais do que obrigação. Tá errado. Tá errado. Paga escola cara, não fez mais do que obrigação. Eu visto você pra isso. Paga. Mas tem alguém que estuda com ele, que o pai paga a mesma coisa e que tirou vermelho. Às vezes até faltou a prova, nem foi. Então, se tirou uma boa nota, isso é mérito. Parabéns. Tem que reconhecer, isso é mérito, isso tem valor. E vamos continuar trabalhando para tu manter esse negócio aqui. Vamos tentar não cair nessa média. Mas isso é mérito, isso tem valor. O bombeiro fez um trabalho, vou falar com o meu Ailton, que eu, né? Vou falar com ele. Aí, o Ailton fez um trabalho de excelência, agregou valor, diferencial, mandou bem no negócio. Tem que reconhecer. Sabe por quê? Porque eu tenho um outro bombeiro que tem a mesma graduação que eu, trabalha no mesmo lugar. O que é? O que é? É água. É água. É água de salsicha. Arrasta no turno. Tá nem aí. A blusa escrita a caneta. Não quero nem olhar. A blusa escrita a caneta. O cara a gente não... Ou eu não tenho. Claro que eu tenho. Então o bombeiro foi bom, o cara tem boa apresentação. Começa por aí, tá, gente? Boa apresentação. Pelo amor, esqueça essa caneta, esse nome escrito a caneta é insuportável. Essa gandola, essa calça sem bombacha, pelo amor de Deus. O cara se apresenta bem. O cara não enrola, comprometido. O cara produz, faz a diferença, agregador. O cara trabalha. Esse cara tem mérito. A ele o meu reconhecimento, a ele o meu respeito, a ele a minha gratidão. Esse cara é diferente porque eu tenho língua. Eu não posso tratar um cara que se destaca positivamente da mesma forma do que aquele que se destaca negativamente. Eu vou oferecer os mesmos estímulos, o mesmo tratamento, os mesmos incentivos, mas na hora de reconhecer, eu não posso dizer para esse bombeiro bom que ele não faz mais do que obrigação. Posso, mas não devo, porque eu vou falar para vocês, comandante, para o senhor, para os oficiais, um elogio sincero, numa hora certa. Não é a mamãezar, passar a mão na cabeça e ficar todo dia você... Não é isso. Um elogio certo, para a pessoa certa, na hora certa, tem muito valor. Não muda a vida de quem faz o elogio, mas muda a vida de quem recebe. Isso vindo de um comandante, isso vindo de um oficial, isso faz toda a diferença e me traz bem-estar no trabalho, que é o meu objetivo, oferecer bem-estar. Então o cara foi bom, senhores, vamos elogiar, vamos reconhecer. O filho é bom, eu tenho que reconhecer. Pô, que orgulho do meu filho, que orgulho do meu filho. A gente tem que reconhecer. Isso vai valer para todas as relações. Eu tenho uma mulher maravilhosa em casa, eu tenho que reconhecer. Aí eu pergunto pro bombeiro, quando é que foi a última vez que ele deu flores para a mulher? Ele vai dizer que nem pode dar, porque senão ela vai perguntar o que está acontecendo.
acontecendo. Porque não é costumeiro. Então, tem uma mulher maravilhosa, tem que reconhecer as meninas com os seus maridos, companheiros, são homens dignos, maravilhosos. A gente tem que reconhecer todo o mérito e todo o valor a eles. E a gente tem que reverenciar. Qual o problema? É isso. Isso vale para a vida pessoal, vale para a vida profissional. Isso vale para o colega de trabalho, para o subordinado, para o oficial superior. A gente tem que elogiar a nossa chefia também. A gente deve, pô, vou te falar, o meu comandante, cara, o cara brinca de comandante, o cara manda muito bem. É isso. O cara manda, chega junto, a gente, oficial, chefia direta, chefia imediata. Pô, chegou lá um capitão agora lá na sessão. Gente, olha a diferença. Eu não sei nem por que essas pessoas que são... Pensar na palavra. Que as pessoas não falam tão bem, como eles sentem orgulho disso, né? Que tem também esse povo. Mas é muito diferente quando você fala assim. O tenente Pedro, pô, chegou um tenente lá na sessão agora, pô, tem que ver o cara. Cara bom de trabalho. Cara bom de trabalho, não dá mole não. Mas também, ó, se você falar que você precisa chegar mais tarde ou mais cedo, sei lá o quê, porque o cara confia na tua palavra, o sujeito anda. Tá correto. E quando você chega, continua a produção. Uma relação assim de confiança, de acreditar na palavra do outro, isso tem um peso. Agora, ao contrário. Pô, cara, que desânimo de trabalhar. Caraca, o capitão que tá lá. Pô, não dá não. Vou pedir pra sair. Cara, nem fala bom dia. Eu não vou falar de outras coisas. Mas vocês acreditam que tem gente que não fala bom dia? Existe? Existe. Ah, é no 18º? Pode falar no CBMERG. 14 mil que somos. Tem gente que ainda chega no trabalho e não dá bom dia. Ou então pergunta bom dia para quem? E por aí vai. Então, senhores, pensando em bem-estar, em felicidade, em saúde mental, em prevenção e não adoecimento, sem pensar em bem-estar nas relações, não vai ter. Pra gente encerrar, Essas coisas acontecem. O jovem adoece no verão, o senhor é atropelado por um táxi, a biópsia aponta que o tumor é maligno. Essas coisas acontecem todos os dias. E todos os dias saímos de casa achando que jamais acontecerá conosco. Uma doença leva embora o pai. O médico comunica um exame preocupante. Uma moto atravessa um sinal fechado. Todos os dias isso acontece. E todos os dias nossos planos são os mesmos. Trabalho, almoço, trabalho, jantar. Não acho que seja uma tragédia quando essas coisas acontecem com a gente. Dizemos que tragédia, morreu tão cedo. Não acho que seja uma tragédia. Acho que a vida é um amontoado de causa e coincidência. Acho que hoje estamos aqui e amanhã não estamos mais. Uma tragédia é não agradecer por esse tempinho que estamos aqui. Uma tragédia é não valorizar a vida em família. Uma tragédia é trocar o sorriso do nosso filho pelo celular. Um passeio em família pelas preocupações do trabalho. Uma tragédia é não abraçar as pessoas hoje. Uma tragédia é passar a vida em branco. Uma tragédia é achar que um dia vamos ser felizes, hoje não. Uma tragédia é achar que não vai acontecer com a gente. E a vida vai ficando para depois. Um dia eu mudo de emprego. Um dia eu digo que eu gosto dela. Um dia eu faço essa viagem. Um dia eu vou ser voluntário nesse projeto. Acho uma tragédia quando aprendemos a valorizar o que a gente tem só depois de perder. Acho uma tragédia viver de aparência. Acho uma tragédia ter comprado coisas achando que isso seria felicidade. Acho uma tragédia trabalhar em algo que você odeia. A morte não é uma tragédia. Tragédia é quando a gente não viveu.
que a felicidade vire rotina. Obrigada. Pessoal, senhores, rapidamente, só para a gente finalizar, gostaria aqui de externar a nossa gratidão à companheira que se deslocou, né, lá do centro do Rio, lá da Barra, para vir aqui, mas passar que foi de enorme valia toda a mensagem que foi transmitida aqui. Em nome do 18º GBM, gostaria de agraciá-la com uma singela homenagem para que fique a lembrança e da vinda e a possibilidade do retorno quando tiver interesse, e que a gente possa estar solicitando outras vezes a sua vinda aqui. Tá? Apenas um... certificado de agradecimento em nome de toda a tropa, só para acabar de tirar uma foto bonita. Agradecer também a equipe, né, que veio com ela, a capitão Tenente Patrícia. E agradecer a presença de todos, tá? Pela paciência, pelo carinho, pelo respeito que vocês demonstraram, tanto a palestrante quanto a todos nós aqui que planejamos, né, trazê-la aqui para trazer essa mensagem, que fique, né, na mente de cada um pouquinho esse pensamento, que a gente possa estar olhando o companheiro ao lado, o companheiro que está à nossa frente, né, os chefes de guarnição, aquele soldado que chegou no quartel recente, o comandante que precisa também de algumas orientações na hora que toma alguma decisão que de repente a tropa não acha que seria interessante, que a gente possa estar analisando, né? Tudo que ela falou faz com que a gente pense muitos detalhes do que já fizemos e do que podemos fazer, né? Então fica aqui um grande abraço a todos. Vou pedir apenas para que a gente vire ao contrário aqui, para a gente poder tirar uma foto mostrando para todo mundo. Vamos divulgar essa primeira reunião nossa, né, para todo o CBMERG, para a sociedade, que o 18º GBM, o Corpo de Bombeiros, né, temos a intenção de sempre fazer a diferença, mantendo-nos unidos com o objetivo, né, primordial, que é salvar vidas. Mas a gente só pode salvar a vida de alguém se a gente tiver a nossa 100%, se a gente tiver a capacidade de entender também as nossas limitações. Senhores, muito obrigado por tudo. Senhores, quero agradecer a presença do pessoal da Estácio, que pediu para estar aqui presente. Só levanta a mão para a gente fazer menção a vocês. Alunos da Estácio vieram, alunos da FAT também, sejam bem-vindos também, e todos os familiares também que prestigiaram o evento.